Imagine acordar todos os dias sentindo que algo está errado. Um peso invisível no peito, uma hesitação antes de cada escolha, um receio silencioso de que qualquer passo pode levar ao fracasso. Você já sentiu isso? Um medo paralisante que te impede de agir, de se arriscar, de viver de verdade? Kierkegaard chamava isso de angústia existencial. A sensação de estar diante do infinito de possibilidades e, ao mesmo tempo, ser incapaz de escolher. Sartre, por outro lado, dizia que esse medo nada mais é do que a fuga da nossa própria liberdade. E a grande questão aqui não é apenas se você sente medo, mas se você está permitindo que ele defina sua vida. O problema não é o medo em si, mas a forma como você o usa. Kierkegaard nos alerta: a ansiedade é a vertigem da liberdade. O que ele queria dizer? Que a angústia que sentimos não é uma sentença de sofrimento, mas uma prova de que estamos vivos, de que podemos escolher. Mas ao invés de enxergar essa sensação como um chamado para a ação, a maioria das pessoas a interpreta como um sinal para se esconder. E assim, o medo vai pouco a pouco moldando seu comportamento. Você deixa de tentar coisas novas, evita situações que exigem coragem e passa a viver dentro de uma bolha de segurança. Uma bolha que, na verdade, é uma prisão invisível. Sartre diria que a raiz desse problema está na má-fé, ou seja, na forma como mentimos para nós mesmos para evitar a responsabilidade da liberdade. Você já percebeu como é mais fácil culpar o destino, as circunstâncias ou até mesmo os outros pelos seus fracassos? É um escudo confortável, mas também é uma ilusão. Você não é apenas um espectador da sua própria vida. Você tem escolhas, sempre teve. Mas o medo faz você acreditar que não, e cada vez que você cede a ele, está permitindo que sua própria existência seja reduzida a uma série de repetições vazias, sem autenticidade, sem essência. Agora pense nisso. Quantas oportunidades você já perdeu por medo? Quantas vezes você já desejou falar algo, mas permaneceu em silêncio? Quantas vezes quis agir, mas ficou paralisado? Quantos caminhos nunca foram explorados porque o medo sussurrou que era melhor não arriscar? O mais irônico é que, no fundo, você sabe a resposta. Você sente esse vazio, você percebe que algo está faltando, mas continua seguindo no piloto automático, esperando que um dia, de alguma forma, essa sensação desapareça sozinha. Mas ela não vai. E se você não fizer algo a respeito, o tempo vai passar. E sua vida vai escorrer pelos seus dedos, sem que você tenha realmente vivido. A grande verdade, e talvez a mais difícil de aceitar, é que ninguém pode te salvar disso além de você mesmo. O medo sempre vai existir. Ele faz parte da experiência humana. Mas cabe a você decidir. Vai continuar deixando que ele te controle ou finalmente vai assumir o comando da sua própria existência? Você já percebeu que o medo sempre se disfarça de prudência? Ele sussurra para você que esperar o momento certo é a melhor escolha, que evitar riscos é inteligência, que permanecer onde está é mais seguro. Mas essa suposta segurança é apenas uma ilusão, e Kierkegaard já alertava sobre isso. A porta da felicidade se abre para fora. Quem a força no sentido contrário acaba trancando-a ainda mais. O que isso significa? Que ao tentar controlar a vida por medo do desconhecido, você está, na verdade, se aprisionando. Você acredita que está se protegendo, mas na realidade, está se limitando. O medo cria um labirinto invisível ao seu redor. No começo você nem percebe. Você recusa uma oportunidade aqui, evita um confronto ali, adia uma decisão importante porque sente que ainda não está pronto. Mas cada escolha baseada no medo fortalece as paredes desse labirinto. De repente, os caminhos que antes pareciam possíveis começam a desaparecer. Você olha ao redor e se pergunta: como eu cheguei aqui? A resposta é simples. Você mesmo construiu essa prisão, tijolo por tijolo, cada vez que deixou o medo tomar suas decisões por você. Sartre chamava isso de má-fé.
A mentira que contamos para nós mesmos para evitar encarar a verdade. Você diz que não busca aquele emprego porque não está preparado, que não se declara para aquela pessoa porque não quer estragar a amizade, que não inicia um projeto porque não tem tempo. Mas no fundo, tudo isso são apenas desculpas refinadas que mascaram o verdadeiro problema. O medo de falhar, de ser julgado, de se arrepender. E assim, você se convence de que está fazendo escolhas racionais, quando na verdade está apenas se rendendo ao medo de viver. Mas existe um detalhe que ninguém te contou. A vida não te espera. O medo não impede que o tempo passe. Não evita que oportunidades desapareçam. Não te protege da dor. Ele apenas rouba sua liberdade antes mesmo que você perceba. Kierkegaard dizia que a maior tragédia do ser humano é viver sem nunca ter realmente existido. Você quer mesmo chegar ao final da sua vida percebendo que passou mais tempo fugindo do medo do que vivendo? A realidade é simples. Não existe segurança absoluta. Não existe controle total. A única coisa que você pode fazer é decidir se vai continuar deixando que o medo defina sua trajetória ou se vai assumir a responsabilidade de existir de verdade. Mas essa escolha precisa ser feita agora, porque quanto mais você espera, mais difícil será escapar do labirinto que você mesmo construiu. Agora que você entende que o medo está te enganando, talvez esteja se perguntando: como eu me livro disso? Mas essa é a pergunta errada, porque, como Kierkegaard explicava, o medo não é algo que pode ser simplesmente eliminado. Ele faz parte da existência humana. Ele surge justamente porque somos livres, porque temos infinitas possibilidades à nossa frente. E essa liberdade, ao invés de nos empoderar, muitas vezes nos paralisa. Imagine que você está diante de um precipício. Não há barreiras, não há correntes. Você pode avançar, pode recuar, pode até mesmo saltar. Mas essa liberdade absoluta te causa uma vertigem, a angústia. Esse é o nome que Kierkegaard dava para essa sensação. Um medo que não vem de um perigo real, mas da percepção de que a responsabilidade da escolha é sua e de mais ninguém. E isso pode ser aterrorizante. Sartre complementava essa ideia com um conceito ainda mais desafiador. O homem está condenado a ser livre. Isso significa que, quer você queira ou não, você é responsável por cada escolha que faz. Não existe destino. Não existem desculpas. Cada decisão que você toma, ou evita tomar, é um reflexo direto do seu próprio ser. E a maior armadilha do medo é te convencer de que não há escolha, de que você está preso, de que não tem outra opção. Mas isso é mentira. Você sempre tem escolha. Sempre. E sabe qual é o maior problema? A maioria das pessoas escolhe o caminho da inação. Elas escolhem não escolher. E essa é a pior decisão de todas. Porque ao não agir, você ainda está tomando uma decisão. A decisão de permanecer onde está. E a vida, que não para por ninguém, continua te empurrando para frente. Enquanto você permanece paralisado, desperdiçando tempo, acumulando arrependimentos. Então, aqui está a verdade brutal. Você nunca vai se sentir 100% pronto. Você nunca vai ter certeza absoluta. Você nunca vai conseguir eliminar completamente o medo. Mas a questão não é se o medo existe ou não. A questão é o que você faz apesar dele. Porque se você esperar o medo desaparecer para agir, vai esperar para sempre. Se você chegou até aqui, talvez esteja sentindo um incômodo, uma inquietação, como se estivesse diante de um espelho que revela algo que você preferia não ver. Mas esse desconforto é um bom sinal. Kierkegaard dizia que a angústia é o primeiro passo para a liberdade. Porque só quando reconhecemos que estamos presos podemos começar a buscar uma saída. E agora, você tem uma escolha: continuar fingindo que não vê ou finalmente agir para recuperar sua vida. Mas como romper com essa prisão invisível? Primeiro,
Entenda que o medo não pode ser destruído, mas pode ser enfrentado. Sartre, nos Cétoses, ensina que a coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de agir apesar dele. O problema não é sentir medo, e sim deixar que ele controle suas ações. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que passaram a vida inteira adiando seus sonhos, presas a uma rotina que odeiam, mas incapazes de mudar? O que diferencia aqueles que conquistam uma vida autêntica daqueles que permanecem estagnados não é a ausência de medo, mas a disposição de avançar mesmo quando ele está presente. O primeiro passo para se libertar do medo é parar de negociar com ele. O que isso significa? Significa que toda vez que você diz, vou esperar mais um pouco, talvez depois, quando eu estiver pronto, você está entregando o controle da sua vida ao medo. E cada vez que você faz isso, a prisão se fortalece. Kierkegaard nos alerta que a pior escravidão é aquela que aceitamos voluntariamente. Você está esperando um momento ideal para agir, mas a verdade é que esse momento nunca chega. O tempo passa, e quanto mais você espera, mais difícil fica sair desse ciclo. A única maneira de quebrar essa corrente é agir antes de se sentir pronto. Sartre dizia que a existência precede a essência, ou seja, você não precisa esperar, se sentir corajoso para agir. Você se torna corajoso no momento em que decide agir. Se você está esperando o medo desaparecer, pare agora. Haja com medo mesmo. Dê o primeiro passo. Fale o que precisa ser dito. Arrisque. Se exponha. O desconforto inicial logo se tornará poder, porque toda vez que você encara o medo de frente, ele perde força. E aqui está o segredo. O medo nunca vai embora completamente, mas ele pode se tornar o seu combustível. A mesma angústia que te paralisa hoje pode ser transformada na força que te impulsiona para frente. O que determina seu futuro não é a presença do medo, mas o que você escolhe fazer com ele. Você vai continuar sendo escravo dessa prisão invisível ou finalmente vai assumir o controle da sua vida? Se até agora você acreditava que sua vida era determinada por fatores externos, chegou a hora de encarar a verdade. Tudo está nas suas mãos. Sartre afirmava que o homem é totalmente responsável por sua existência. Não importa o que aconteceu. No passado, quem te feriu, o que te disseram ou quais obstáculos surgiram no seu caminho. Você continua sendo o único responsável pelas escolhas que faz a partir de agora. E se você não mudar, ninguém vai mudar por você. Mas assumir essa responsabilidade pode ser assustador. É mais fácil culpar as circunstâncias, a sorte ou até mesmo o destino. Porque quando você aceita que tudo depende de você, também precisa aceitar que se sua vida não está como gostaria, isso é resultado das suas próprias escolhas. E essa é uma verdade dura de engolir, mas também é libertadora. Porque se a responsabilidade é sua, significa que o poder de mudar também está em suas mãos. Kierkegaard nos alerta que a pior forma de viver é passar a existência inteira tentando agradar os outros, ignorando sua verdadeira essência. Quantas vezes você já se privou de algo por medo do que os outros iam pensar? Quantos sonhos você deixou de lado porque alguém disse que não era possível? Mas Sartre nos lembra, não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz com o que fizeram com você. Se você permitir que as opiniões alheias definam sua vida, você nunca será verdadeiramente livre. Então, pare agora e pense. Se ninguém pudesse te julgar, o que você faria? Essa é a pergunta que pode mudar sua vida. Porque a única opinião que realmente importa é a sua. E a liberdade só chega quando você deixa de viver para agradar os outros e começa a viver de acordo com o que realmente deseja. Agora, olhe para a sua vida. Você está vivendo da forma que realmente quer? Se a resposta for não, então chegou a hora de mudar. Chega de esperar. Chega de adiar. Chega de se esconder. Porque cada segundo que você passa preso ao medo é um segundo da sua vida que nunca mais vai voltar. Chegamos ao ponto final.
Mas na verdade, esse não é o fim. Esse é o começo. A questão agora não é mais entender que o medo está te controlando. Você já sabe disso. A questão é, o que você vai fazer a respeito? Porque de nada adianta ter essa consciência se você não agir. Você pode sair desse vídeo e continuar sua vida exatamente como antes. Continuar adiando, continuar se escondendo, continuar acreditando que um dia, magicamente, tudo vai mudar. Mas você sabe que isso não vai acontecer. Se nada mudar, nada muda. E se você continuar fazendo as mesmas escolhas, vai continuar tendo os mesmos resultados. Ou então, você pode tomar uma decisão diferente. Você pode escolher sair do piloto automático. Pode escolher enfrentar o medo, ao invés de fugir dele. Pode escolher ser livre. Porque no final das contas, essa é a única escolha que realmente importa. Viver ou apenas existir. Kierkegaard dizia que a vida é feita de saltos. De momentos em que precisamos abandonar a segurança e nos jogar no desconhecido. Não porque temos certeza do que nos espera, mas porque sabemos que continuar onde estamos não é mais uma opção. E Sartre complementava essa ideia ao afirmar que o homem se faz na ação. Ou seja, você não é definido pelo que pensa, sente ou deseja. Você é definido pelo que faz. Então, agora, a decisão está nas suas mãos. Você pode fechar esse vídeo e continuar sua vida como antes. Ou pode dar o primeiro passo para mudar tudo. E essa escolha, como todas as outras, só depende de você. Afinal, o medo pode estar arruinando sua vida. Mas a pergunta real é: até quando você vai permitir que isso aconteça? E agora que tudo foi dito, o que resta é a verdade nua e crua. Você sempre teve a chave dessa prisão. Sempre esteve em suas mãos decidir se continuaria permitindo que o medo governasse sua vida ou se finalmente tomaria as rédeas do seu próprio destino. Kierkegaard nos ensinou que a angústia da escolha é inevitável, mas evitá-la é o que nos torna escravos de uma vida vazia. Sartre reforçou essa ideia ao dizer que não há desculpas, porque somos condenados a ser livres. O problema nunca foi o medo, mas o que você faz com ele. E agora, você tem um novo dilema. Vai se libertar ou vai continuar se escondendo atrás da ilusão de segurança? Seja honesto consigo mesmo. Quantas oportunidades você deixou passar porque o medo sussurrou que não era o momento certo? Quantos dias da sua vida foram desperdiçados esperando por uma coragem que nunca chegou? Mas aqui está a verdade que poucos têm coragem de encarar. A coragem não vem antes da ação, ela nasce dela. O medo nunca vai desaparecer completamente, mas toda vez que você age apesar dele, você se torna um pouco mais forte do que ontem. Então, se existe algo que você sabe que precisa fazer, mas tem adiado por medo, esse é o momento. Não amanhã, não quando se sentir pronto. Agora. E talvez você esteja esperando por um sinal, algo que confirme que está na hora de mudar. Mas a realidade é que esse sinal nunca virá de fora. Ele já está dentro de você. A pergunta é: quanto tempo? Mas você vai ignorá-lo? O maior erro que você pode cometer não é falhar, errar ou cair. O maior erro é desperdiçar sua existência, vivendo de acordo com os medos que te aprisionam, ao invés dos sonhos que te chamam. Você não tem garantias de nada nessa vida, exceto o fato de que o tempo não espera por ninguém. Se não for, agora então quando? E agora eu quero saber: qual é o medo que mais tem te travado até hoje? Deixe nos comentários e me diga como você pretende enfrentá-lo a partir de agora. Se esse vídeo fez sentido para você, se de alguma forma te fez refletir, curta e compartilhe. Assim, essa mensagem pode alcançar alguém que também precisa ouvir isso hoje. E se você quer continuar aprofundando essas ideias sobre filosofia e a vida, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. No final, a única coisa que realmente separa aqueles que vivem de verdade daqueles que apenas sobrevivem é a coragem de fazer o que precisa ser feito. E agora,
Você já sabe o que precisa fazer. A questão é: você vai agir ou vai continuar, deixando o medo arruinar sua vida?